Então, tudo isso é entendível também, né, da minha parte, eu procuro sempre entender. E agradeço a torcida também, sempre agradeço, por mais que eu tenha sido vaiado e tudo, eu acho que isso aí é um momento de colocar para fora, é um momento de, talvez uma válvula de escape, né, do torcedor, pô, perdeu, pô, não deu, mas isso faz parte. Eu acho que o esporte profissional, o esporte de alto rendimento, está sujeito a essas atitudes, né, e a gente como lutador, a gente como atleta, tem que entender os fãs, né, os cartolas, os empresários, isso faz parte do jogo. Bem, então falemos da sua oportunidade de resgatar os aplausos. O Tirateima, a revanche que está marcada para o dia 1º de maio. Vai ser o UFC 111 no Canadá, é isso? 111 no Canadá. Me parece que a data era o dia 1º, mas talvez seja o dia 8, por algum problema, não sei ainda, não está definido. E é mais uma oportunidade aí de mostrar o nosso trabalho, de mostrar o nosso treinamento, mostrar a nossa técnica. E sempre agradeço também a oportunidade de estar aqui também, Marinho, com você, que é um prazer enorme aqui no Sensei Esporte TV, e que eu possa vir outras vezes também aqui, fazer parte desse programa que muita gente tem falado bem, que está sendo um sucesso no Brasil inteiro. Maurício Shogun e Lyoto Machida, revanche, mais uma batalha prevista para 5 rounds, novamente 2 exímios trocadores, 2 faixas pretas de jiu-jitsu, 2 lutadores que buscam mais a luta em pé, apesar de dominarem o chão também. Lyoto, se você fosse visualizar, qual seria o cenário na sua cabeça para essa revanche? Olha, é muito difícil falar. Um exercício de visualização. Eu visualizando essa luta, eu acho que o Shogun talvez ele venha um pouco mais agressivo, porque ele vem de uma derrota, né? Eu também tenho que me tornar mais agressivo para ser mais convincente, talvez, né? Para que não deixe dúvidas. Então, quem ganha tudo isso são os fãs, né? Todo mundo que está ali assistindo, fazendo parte dessa festa. Então eu acredito que vai ser uma luta mais agressiva, uma luta mais dura, talvez que envolva outros fundamentos da luta, não só a luta em pé, talvez com mais quedas, com chão também. E é muito difícil prever tudo isso, mas essa é uma visualização que eu estou tendo agora no momento e que a gente espera que seja um grande show para o dia 1º de maio no Canadá. A questão do overtraining dessa vez está descartada. Você está descansando e vai se preparar adequadamente para o dia 1º ou para o dia 8 de maio. Com certeza, né? Na luta com o Shogun também eu não estava em overtraining, né? Mas assim, podia ter um overtraining a qualquer momento, né? Porque o cansaço trazia tudo isso comigo. Mas agora eu estou fazendo a recuperação muito boa, uma recuperação muito boa. Estou recuperando, né, de uma cirurgia, estou fazendo a parte aeróbica, então eu estou fazendo a periodização do treinamento correta para que não haja erro, né, em maio no Canadá. Bem, ainda na categoria meio pesado, que é indiscutivelmente a categoria mais disputada do Ultimate, uma categoria que vem sendo dominada pelos brasileiros. A gente teve a luta do Rogério Minotouro contra o também brasileiro Luiz Banha. O que você achou da estreia do Minotouro? Eu achei que o Minotouro foi perfeito na luta, né? É um cara altamente experiente, é um cara que sabe jogar, é um cara que teve uma vivência num esporte amador também, de alto rendimento, que foi o boxe, teve aí no Pan-Americano e tudo, então foi um medalhista. Então o Rogério, ele foi um cara que é um macaco velho, né, vamos dizer assim. E o Banha é um garoto novo, um garoto forte, é uma pessoa também que é um exemplo, né, como pessoa também, uma grande pessoa. E como se fala nesse aspecto da luta, é muito difícil falar, porque qualquer um pode perder naquele momento, né? Vai da experiência, vai da estratégia bolada, e foi o que aconteceu. O Rogério conseguiu colocar a melhor estratégia dele, o Banha é um garoto novo que vinha com muita vontade, foi pra cima com muita vontade, mas na nossa categoria a mão pesa também. Então, naquele momento que o golpe encaixou, o Banha sentiu e o Rogério só fez a complementação. Então, o Rogério foi espetacular, foi uma grande vitória, mostrou que veio para ficar aí, para brigar de frente aí com os tops, como sempre brigou no Pride, foi um cara que um grande adversário para todo mundo. O Minotouro estreou nocauteando o Banha, e como você disse, ele começou com tudo, e é lógico que o propósito, a finalidade maior dele é a conquista do cinturão, que hoje em dia pertence a você. A categoria está muito embolada com vários brasileiros. Você já disse que não lutaria com o Anderson caso o Anderson subisse de categoria.
Mas como seria o confronto Lioto e Rogério Minotouro? Haveria esse confronto? Olha, assim, a gente está na mesma equipe, a gente tem o mesmo empresário, então é muito difícil falar nisso, onde a situação não é essa no momento. Mas é uma coisa assim que eu não gostaria realmente de enfrentar o Rogério, porque a gente tem muitos encontros aí, já treinamos juntos também, tivemos algumas experiências de treinar juntos, isso tudo. Então isso envolve uma situação de amizade, né, vamos dizer assim, uma coisa muito amistosa, né, entre nós. E é difícil falar isso agora, né, mas é uma coisa que não tem interesse. E o Rogério também já declarou também que não tem interesse, mas a gente sofre pressão, né? Muitas vezes sofre pressão do evento, sofre pressão da mídia especializada e não especializada também, que cobra que se existe pode existir esse confronto. Mas é uma coisa que a gente tem descartado no momento, a gente não tem nem falado nisso, que eu acho que tem aí um monte de gente ainda para eu enfrentar, né? O Rogério também tem uma porção de gente aí que pode enfrentar. E a situação, eu acho que a gente precisa viver a situação para poder dar uma resposta mais exata. Mas é uma coisa que eu não tenho interesse nenhum, sabe? Eu respeito muito o Rogério, tenho ele como um amigo. E bola para frente, vamos pegar outros caras aí para lutar. Maravilha. Primeiro, então, Lioto Matida e Maurício Shogun. A gente agradece, então, a presença do Lioto Matida por essa entrevista tão esclarecedora, por ter vindo ao nosso estúdio. Parabéns mais uma vez por colocar a nossa bandeira no topo do Ultimate e por ser hoje, talvez, o karateca mais famoso do mundo. Obrigado pela presença, Lioto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como eu venho falando, é um programa que eu sempre tive vontade de participar e hoje estou tendo essa oportunidade aqui. É um prazer enorme e quero ser convidado outras vezes também para esclarecer, para comentar, se puder comentar só as vitórias, né, que seja daqui para frente, mas que só tenho a dizer osso e tudo de bom para vocês. Então, como não poderia deixar de faltar, osso!